Tenha a bondade de sentar um pouquinho. Prezados e queridos irmãos e irmãs, nós hoje, na alegria de estarmos reunidos para celebrar o mistério da Eucaristia, somos convidados também a encerrar o mês de outubro, mês dedicado às missões. Nosso coração se volta para Deus. Se volta para Deus para, nesse dia, encerrando o mês de outubro, pensar nas duas frases que estiveram presentes no mês de outubro, que nos levou a viver profundamente a missão que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo, o tema era bastante forte, quando de fato nos leva a buscar Jesus e sentir que nosso Senhor Jesus Cristo está realmente a proposta da missão do Pai. Por isso a Igreja, o Papa, no mês de outubro, manda uma mensagem missionária para a Igreja do mundo inteiro. E a frase própria que o Papa Francisco nos trouxe para a reflexão foi esta: Jesus Cristo é missão. E nós entendemos perfeitamente essas palavras simples e tão fortes, pronunciada pelo Papa Francisco. Jesus Cristo é a missão, porque logo depois da ressurreição, quando os apóstolos estavam reunidos, trancados numa casa com medo, Jesus chega no meio deles e diz: a paz de Deus esteja convosco. E mais do que isso, Jesus reafirma o envio que o Pai havia dado ao seu Filho. Assim como o Pai me enviou, lembra Jesus, diante dos apóstolos, eu também vos envio em missão. Veja, amados irmãos e irmãs, que isso deve ser para nós um lugar de honra. Lugar de honra, porque Jesus olha para mim e para você e diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a riqueza e a beleza da igreja está nas pastorais, nos movimentos, nos serviços. É ali que nós realizamos a nossa missão de cada dia. Porque a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é muito bem clara quando diz assim: pelo batismo eu recebi uma missão. Nós não precisamos esperar o dia em que o Senhor Jesus vai nos enviar, porque Ele já nos enviou no dia em que nós fomos batizados. Pelo batismo eu recebi uma missão. Se Jesus Cristo é a missão, o lema também é bastante expressivo para nós. O que nós vamos anunciar? Nós vamos anunciar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Não existe nenhum segredo para a gente se colocar diante do Senhor e compreender a dinâmica de uma igreja que se faz missionária, sal da terra e luz do mundo. Veja que isso é próprio, é o carisma de cada um de nós, da nossa igreja. Vamos anunciar uma pessoa concreta,
aquele que nós vimos que foi capaz de romper as barreiras do pecado, para estar vivo e ressuscitado no meio de nós. Isso nós vimos e testemunhamos a cada dia, a cada instante. Por isso nós somos grandiosos diante das obras do Senhor. Mas também nós ouvimos aquilo que a Sagrada Escritura, a palavra, comunica aos nossos corações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, encerramos o mês missionário, mas é tempo ainda de nós abrir nossas mãos e dizer ao Senhor Jesus, missionário do Pai: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Nós somos continuadores e testemunhadores da figura de Cristo ressuscitado, porque nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram aquilo que já foi proclamado no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje também a igreja celebra o Dia Nacional da Juventude. A juventude está presente na igreja, nas pastorais, no ministério da música, nos movimentos, ou nas celebrações que acontecem. A juventude também está aí. E quando o Papa Francisco veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, ele expressou-se desta forma: jovens, queridos jovens, não tenham medo de remar contra as correntezas de vossas vidas. Abraçai o Evangelho, abraçai Jesus, façam a experiência concreta com Jesus, porque aquele que faz a experiência concreta com Jesus, rema sim contra as correntezas, e é capaz de chegar aonde de fato nós, com esperança, com fé e com sonhos, podemos chegar. Então nós queremos, é claro, prestar também nossa homenagem aos jovens, aqueles que vão descobrindo dia após dia, que é possível se santificar no hoje da nossa vida. Precisamos ser jovem missionário hoje, precisamos ser jovens santos hoje, precisamos ser jovens construtores de uma sociedade justa e fraterna, verdade, sem opressão hoje. E vocês são capazes de dar tudo de si para que este mundo sonhado por Deus seja realizado por cada um de nós. Hoje, não amanhã, nós podemos nos santificar, nós podemos construir uma sociedade, sonho de Deus para todos. Mas também se alarga diante da nossa vida os sofrimentos dos nossos jovens, que sofrem dia e noite pela ausência do emprego, por não poderem estudar, ter uma faculdade, não porque não querem, não, porque não têm condições para chegar a realizar o sonho que eles buscam. Mas para isso, não tenham medo, vamos continuar sonhando, mas fazendo também aquilo que de fato nós podemos fazer para que o sonho do amor de Deus aconteça em vossas vidas. Veja aquilo que diz a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Ela é muito rica para nós, lá do livro do Deuteronômio. Moisés apresenta o famoso Shema, ó Israel. É uma oração que os israelitas rezavam todas as manhãs e todas as noites, para estar mais próximo de Deus. O Shema, ouve, ó Israel, é sem dúvida uma oração grandiosa,
onde o povo vivia os mandamentos do amor, e porque o povo vivia os mandamentos do amor, lá foi Moisés diante dos israelitas e disse: porque vocês vivem o mandamento do amor, porque vocês proclamam todos os dias o Shema, ouve, ó Israel, tu terás felicidade, tu terás uma vida longa. Isso acontece com cada um de nós. Vida longa, vida feliz, acontece sobretudo quando nós estamos próximo e perto de Deus. Longe de Deus nós não somos capazes e nem temos coragem suficientes para remar contra as correntezas que são tantas presentes em nossa vida. Mas com Deus nós chegaremos aonde nosso sonho já apontou, no coração do nosso Deus. Então a fé em Jesus Cristo consiste aqui, queridos irmãos e irmãs, algo tão forte. A fé consiste em ouvi-lo e reconhecê-lo como Deus único e verdadeiro, pelo qual a comunidade deverá sempre adorar. E quem adora Jesus Cristo, único e verdadeiro, este sim é capaz de perceber que todos nós, fiel a Deus, devemos também viver a total e amorosa doação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo que às vezes nos custa muito aproximar-se de Jesus, abrimos nosso coração para Ele. Às vezes as pedras, o coração empedernido da nossa vida impede isso. Mas Deus, com a sua palavra, amolece-nos para uma vida nova, mais santa, mais forte, mais corajosa, diante das tempestades que nos assustam no dia de hoje. Então, para ser fiel a Deus, precisamos então ser amorosos e aderir à vontade de Deus. Assim como o próprio Jesus é e foi amoroso com cada um de nós. Jesus nunca deixou de amar você, por você ser mais santo ou mais pecador. Não, Jesus ama você, porque você é a imagem de Deus, e porque você é a imagem de Deus, Ele está presente na sua vida, movimentando o seu coração, para que de fato você esteja sempre mais próximo dEle. E Jesus então, quando Ele se aproxima de nós, oferecendo esse caminho da graça, da salvação, Ele nos aponta sobretudo para uma realidade que acha que é muito fundamental para nós cristãos hoje, no encerramento deste ano, deste mês missionário. Como Ele disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E o alimento de Jesus, de fazer a vontade do Pai, Ele fez por obediência e por amor a cada um de nós. Tudo aquilo que Ele sofreu e passou pela cruz, relembra sobretudo que nós somos como que imagem de um Jesus que está dentro de mim e de você, apontando sempre mais para um desejo maior da nossa vida, que é a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, é claro, quando os israelitas então recitavam este Shema, Israel, ouve, ó Israel, eles também invocavam ali a unicidade de Deus. E era um grande convite de amor a Deus, de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Veja, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nos lembra a segunda leitura, que nós acabamos de ouvir da carta aos Hebreus. Jesus Cristo, Ele é o único e perfeito sacerdote da nova aliança. Ele é o mediador, Ele é a oferenda perfeita do Pai, Ele é doação e obediência a favor de quem? De cada um de nós. Ele é o Verbo encarnado que diz a mim e a você que nós como cristãos devemos viver a lei do amor de Deus, esta lei perfeita.
Depois vem o Santo Evangelho, que nós ouvimos, de São Marcos. Também ele expressa já uma passagem muito conhecida de todos nós. Já no início vai apresentar aqui os doutores que eram intérpretes da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas eles eram doutores e intérpretes da Palavra de Deus, mas estavam carregados diante disso de interesses. As leis, os preceitos que eles praticavam e exigiam, era para favorecer a ele mesmos. E veja que a lei de Deus é muito diferente, é contrária à lei dos fariseus, que praticavam e levavam as pessoas a vivê-la por causa dos seus próprios interesses. E a lei de Deus aqui é muito forte, ela é destaque, é uma vertente que aponta para o amor a Deus e para o amor aos irmãos. Esses preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, não tem nenhum interesse. O único interesse é nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da lei do amor a Deus e da lei do amor ao próximo. Então Jesus lança a mão dos textos do Antigo Testamento, nessa leitura do Evangelho, e esclarece qual é a questão central da lei judaica. Então, a lei judaica era de fato vivida na expressão concreta: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, e a teu próximo como a ti mesmo. Então essas duas vertentes, amar a Deus e amar o próximo, significa que Deus oferece a salvação para todos, mas depende de cada um de nós viver esta proximidade do amor a Deus e do amor ao próximo. Precisamos, é claro, vivenciar essa proximidade com Deus. Lembra muito bem em São João, na sua primeira carta: quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Jesus afirma aqui que o reino de Deus está ao alcance de todos. 1 João: quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? E hoje nós somos cercados de muitos amores. Entre esses amores que nós somos cercados, amor inúteis que às vezes nós carregamos entre nós, há amores danosos que prejudicam a nossa caminhada, a nossa proximidade para Deus, mas Deus continua nos oferecendo a lei do amor, amar a Deus e amar o próximo. Como lembra São João da Cruz, no final da vida nós somos julgados pelo amor. Então cabe a cada um de nós viver o amor a Deus e ao próximo e a si mesmo. Seremos julgados no final do mundo, pelo amor que nós praticarmos. Então que a gente possa ser semente do amor para nossos irmãos, para nós e para Deus. Assim seja.